Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre endividamento, saindo do vermelho, um tema bastante importante dentro do nosso planejamento financeiro. Nessa aula a gente vai ver como se organizar financeiramente para reduzir as nossas dívidas e despesas e sair do vermelho. Então, você sabia que uma pessoa está endividada é porque ela está gastando demais, ou seja, ela está gastando mais do que ganha. E isso vai causar o endividamento, gente. Vamos ver o caso da Júlia. A Júlia está fazendo um estágio remunerado, recebendo R$300 por mês. Ela vê um tênis lá na vitrine que ela quer muito esse tênis. E esse tênis custa R$250, ou seja, praticamente é o seu rendimento total. Ou seja, ela tem ainda que pagar várias despesas que ela tem fixa mês a mês, então ela não pode comprar à vista. Então o que ela fez ali? Ela pegou um cartão e parcelou em 5 vezes de R$50. Parece uma boa, né? Mas a gente tem que analisar as outras despesas que ela tem. A receita a gente já tem, que é R$300, mas a gente tem que ver as outras despesas para ver se comprando esse tênis ela está se endividando ainda mais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, passado alguns dias, ela fez a compra, né? Tem que tomar cuidado para fazer aquela compra de impulso, né? Então tem que se planejar. Ela vai rever os seus gastos em relação à remuneração que ela tem de estágio para ver. E ela ficou com algumas dívidas pendentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. A tabela estão as contas da Júlia na aquisição lá. Ela tem gastos com transporte, que ela não tem como tirar isso, porque ela mora longe. Ela gasta R$10 por dia. Considerando 20 dias úteis, né? Ela gasta, então, portanto, só de transporte R$200 por mês. Com a alimentação que ela come fora, ela gasta R$5 por dia. Ou seja, 20 dias, ela vai gastar aproximadamente R$100 cada mês. A prestação do tênis, que ela acabou de adquirir, custa R$50 por mês. Ou seja, somando 200 mais os 100 mais os 50, R$350. Ela só ganha 300. Ou seja, ela já está endividada. Como que ela pode sair desse endividamento? Então, primeira consciência de tomar consciência do que ela está endividada, se está gastando mais do que ganha, temos que achar uma solução. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o endividamento, como eu falei, é quando a gente está gastando mais do que a gente ganha. Então, a gente tem que achar estratégias de como fazer para sair desse endividamento. Pode ser o teu orçamento individualizado, o teu próprio orçamento, ou o orçamento, no caso de uma família, de uma empresa ou do governo, que também tem um orçamento, né, gente? Então, priorizar sempre, para a gente conseguir sair disso, priorizar as compras à vista e não fazer mais dívidas. Se você já está, como o caso da Júlia, passou do seu valor que você recebe, né, que você tem de rendimentos, você tem que parar de comprar. Se você fizer mais dívida, vai ainda piorar e pode se tornar um super endividamento. Quando é um endividamento além da possibilidade de quitação, mesmo futura. Priorizar os pagamentos das dívidas mais caras. Por exemplo, né, uma pessoa que tem um cartão de crédito, a primeira dívida que ele tem que se livrar ou renegociar essa dívida porque o juro é extremamente alto. Eliminar as despesas que não são essenciais. Então você tem que saber bem claramente quais são as suas despesas e ver aquelas que você vai conseguir cortar. Porque tem algumas que você faz um pouquinho de sacrifício e você consegue cortar tranquilamente. Então, ela tem uma dívida mensal, a Júlia, de R$50 e não tem como pagar, então ela precisa economizar. Então, aqui são os gastos que ela tem. O que ela poderia fazer? O que vocês acham que ela poderia fazer? Ela mora muito longe, não tem como ir a pé, né, gente? Então, essa é uma despesa que não tem jeito de cortar. A alimentação, será que dá para cortar? Olha, ela pode preparar o alimento em casa, né, e não levar, não gastar esse dinheiro. Ali pode sair essa diferença que está de R$50 para ela poder pagar aquele tênis que ela tanto quer.
Então, eu vou propor aí para vocês pensarem um pouquinho em qual seria uma solução, uma possível solução para a Júlia fazer essa economia. Como é que seria uma proposta? Converse entre seus colegas aí, com a professora, e faça um planejamento de como fazer essa economia, pensando especificamente na alimentação. E a gente já volta.
E aí, galera, pensaram numa solução para a gente propor para a Júlia? Obviamente não tem uma solução única, você tem que se adaptar àquilo que melhor vai se adaptar a você. Então, no caso ali, nós temos essas despesas. A gente precisa baixar R$50 a nossa despesa. Então, nós temos a alimentação, que seria o foco que nós podemos atacar, que ela gasta R$5 por dia, ou seja, R$100. E nós vamos ter que cobrir esta prestação do tênis que ela tanto quer, que custa R$50. Então, nós estamos propondo que a gente pode ela levar o lanche de casa, preparar, né, uma marmitinha ali e não gastar com o lanche que ela vai fazer lá na empresa que ela está fazendo o estágio, né? Então, o que ela poderia fazer? Então, como ela precisa R$50 e ela tem R$5 por dia, ela vai ter os 50 dividido por 5, ela precisa 10 dias desse lanche. Como é que poderia ser a proposta? Ela tem 20 dias. Ela pode fazer 10 dias seguidos e já ter os R$50 economizado para pagar essa dívida que ela tem, ou ela pode fazer alternado, né? Um dia ela leva lanche, outro dia ou não leva lanche e pode comer. Você vai se adaptar. Esse tipo de solução é uma solução que você tem que ver dentro da medida do que é mais possível para você. Mas dentro desse caso da Júlia, seria a única maneira, né? Porque o transporte, ela mora muito longe, não haveria condições. E ela fez a dívida, então ela vai precisar retirar de algum lugar exatamente para conseguir pagar a dívida. É dessa maneira que a gente foge do endividamento, gente. Então a gente tem que sempre estar muito claro o que as receitas e despesas. Relembrando, né? A receita é tudo aquilo que entra para a gente, né? Por exemplo, o que pode ser receita? Por exemplo, quando a gente está falando num orçamento familiar, pode ser o salário do pai, o salário da mãe, o estágio teu, o estágio do seu irmão, tudo que há de entrada de dinheiro, né, é chamada de receita. A despesa é tudo aquilo que sai, a despesa com a luz, com o aluguel, com o celular, que você tem pode ser um plano pré-pago ou pós-pago, seja um ou outro, é uma despesa, né? Então a gente precisa estar muito claro de todas as nossas receitas e todas as nossas despesas. E equacionar, a gente não pode ter a despesa maior que a receita. Se isso está acontecendo, a gente tem que ver aonde é possível economizar, ou seja, onde cortar. Porque não é ideal também você gastar a mesma coisa que você recebe e que você gasta. Você tem que ter sempre, de preferência, um saldo positivo nisso, né? Esse saldo positivo vai ser exatamente, vai te socorrer naquele momento que você precisa de despesas não programadas, que é bem normal no nosso dia a dia. Então, como é que a gente pode se organizar? Nós vamos sugerir aqui para vocês 4 passos para essa organização financeira. Primeiro, conhecer e fazer uma análise de todos os gastos, ou seja, tudo que você gasta durante um mês e ver aquilo que é possível cortar ou não. Estabelecer objetivo, por exemplo, eu quero comprar um novo smartphone, eu quero comprar um novo notebook, então eu tenho objetivo, quero guardar dinheiro para a faculdade e assim sucessivamente. Então tem que estabelecer os objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Agora isso que talvez seja a coisa mais difícil, ter disciplina. Porque não adianta você guardar o dinheiro, depois logo você quer alguma coisa ali, de momento, e vai lá e já pega esse dinheiro. Não, tem que ter uma disciplina para guardar, para você conseguir atingir, seja o teu objetivo de curto, de médio, de longo prazo. E poupar, ou seja, para você conseguir poupar, você vai ter que as suas despesas ser menor que as suas receitas, senão você não consegue poupar. Tem algumas sugestões, como que a gente pode fazer esse orçamento, né? Pode ser num papel, eu tenho vários amigos que têm uma cadernetinha, né? Que leva dentro da carteira e vai anotando todas as despesas ali para não se perder. Outra maneira é a gente utilizar alguns aplicativos, como guia de bolsa, Organize, que você pode baixar para o teu smartphone e ter ali. Outras pessoas já gostam, principalmente em empresas ou orçamento governamental, eles se utilizam de planilhas eletrônicas. Você também pode fazer. Você pode utilizar uma planilha, pode ser do própria plataforma que a gente está utilizando hoje em dia. Usar uma planilha facilita também bastante o nosso dia a dia. Agora vem uma pergunta para vocês. Vocês têm já hábito de poupar? Mamãe, papai, vocês da família têm esse hábito de poupar? Se não tem,
como a gente deve fazer? Primeiro, analisar ali as receitas, as despesas para começar a poupar. Será que tem uma idade mínima para a gente começar a poupar? Não tem. Pode ser desde criança, muito picuruchinho ali, você já pode ter os seus primeiros objetivos e guardar suas moedinhas, seu dinheirinho e começa já a criar a cultura de poupança. Essa cultura de poupança não influencia apenas na sua vida pessoal, influencia também na vida de poupança do país, gente. Então é algo que a gente tem que ser muito importante. Então, qualquer pessoa pode abrir, por exemplo, uma poupança, né, que é um tipo de conta muito simples, né? E, claro, quem tem menor de idade vai ter que ter o seu responsável, o seu pai, sua mãe ou um responsável assinando, porque você pode até depositar, mas na retirada, para a movimentação ali, você vai ter que ter autorização de alguém que acompanhe, né? De maior idade, né? De maior idade. Lembrando novamente do nosso livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz o seguinte: o dinheiro é uma força poderosa. Infelizmente, as pessoas usam esse poder contra elas mesmas. Se sua inteligência financeira for pouca, o dinheiro escorrerá sob suas mãos. Será mais esperto que você. Se o dinheiro for mais esperto, você trabalhará toda a sua vida. Reflitam a respeito disso. O dinheiro tem que trabalhar para nós e não nós trabalharmos por dinheiro. Temos que saber utilizar muito bem esta ferramenta que nos possibilita atingir os nossos objetivos e também ter uma vida confortável, gente. Então, como eu uso o meu dinheiro? Primeiro, organizo ele. Aqui tem uma tabela que você pode fazer num pedaço de papel ou utilizar aqueles aplicativos, aonde você vai ver quais são as despesas necessárias, aquelas despesas que a gente não tem como cortar. Não dá para cortar o aluguel, por exemplo. As despesas que são flexíveis, por exemplo, a luz. Eu digo que a conta de luz é uma despesa flexível. Por quê? Tem uma parte fixa, mas tem uma parte onde você pode economizar e de um mês para o outro você economizar. Assim como a água, comida que a gente vai comer fora, a gente pode levar a comida pronta de casa e consegue economizar. São aquelas despesas flexíveis. E também o valor guardado. Porém, o mais importante, quanto que você está recebendo. Então, somando dois tipos de despesa, as necessárias e flexíveis, tem que ser menor que o valor recebido, para que a gente consiga guardar. Só que você não pode gastar e esperar. Quando sobrar, durante o mês eu vou guardar. Não, você tem que estabelecer um objetivo. Quanto você quer guardar naquele mês, gente, tá? Senão você não vai conseguir fazer. O método 50, 30 e 20 é bastante interessante. 50% são para as necessidades, né? 30% são para aquelas necessidades flexíveis e 20% são exatamente para a gente dedicada para guardar, para a gente atingir as nossas metas, né? E também para o fundo de emergência, né? Ninguém escolhe ficar doente, aquele remédio da emergência precisa sair de algum fundo. Desses 20% são bastante interessantes. Então agora vamos ver esse quiz aqui. Usando o método 50, 30 e 20, economizo 480, correspondente a 20% da minha renda. Portanto, qual seria o meu valor da receita? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Esse é um caso clássico que a gente sempre vai utilizar, que é o conceito de porcentagem, que a gente já conversou em outros momentos. Então, usando esse método, 50% despesas fixas, 30% flexíveis e 20% a economia, eu tenho que 480 corresponde exatamente à minha meta economia, que corresponderia a quanto o salário que eu tenho recebendo. Se 20% corresponde a 480, qual seria o salário? Então, a aplicação da regra de 3. 480 a 20%, qual vai ser o rendimento que corresponde a 100%? São grandezas diretamente proporcionais. Então, formando a proporção, 480 está para x, 20 está para 100. Multiplicando cruzado, que é o princípio fundamental das proporções, a gente vai ter 20 vezes x, 20x, 480 vezes 100, 480 mil. O 20 passa dividindo, portanto, o x é 2.400. Indo para as nossas alternativas aqui, é a letra A, a nossa resposta, que é 2.400. Então, portanto, concluindo o que a gente falou na nossa aula, para sair do endividamento, primeiro a gente tem que fazer o quê? Uma organização financeira, né? Começar a organizar, ver todas as despesas que eu tenho e o que eu recebo. Existe um percentual indicado para gastos, para cada gasto, né? A gente falou ali do método 50, 30 e 20. 50% para aquelas despesas essenciais, por exemplo, aluguel, 30% para as despesas flexíveis, que a gente consegue economizar, e 20% poupando para atingir as suas metas. E é possível organizar financeiramente e quitar todas as dívidas e, consequentemente, você ter uma vida financeira muito tranquila. Nesse vídeo nós falamos sobre sair do vermelho, sair do endividamento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.